Então, olá, é uma alegria para nós aqui da empresa marcar o Dia do Contador, né, de 2021 com um bate-papo, uma conversa descontraída com o meu ex-professor, colega contador, né, Pedro Paulo Teis. Muito obrigado, professor, pela oportunidade. Fizemos uma prévia agora, né, uma troca aí. Sempre é bom lhe reencontrar com saúde. E obrigado pelo tempo que o senhor está nos dando. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Marcelo, e estou à disposição aí para bater esse papo. Aí. Então, como eu lhe falei, eu tomei a liberdade de trazer outros convidados, né? Não lhe avisei, falei só agora, mas fazer o registro, né, de que vou trazer perguntas, né, lembranças talvez, né, de pessoas que conviveram com o senhor nas suas diversas atuações, né, inclusive na atuação mais recente agora, né. Então eu queria citar de início, né, os colegas, todos, se eu não me engano, aqui contadores, exceto a Cleide Moreto, economista, e o administrador de empresa, o Diego Tessaro, que foi seu colega no Grupo Gasotin. Os demais todos colegas contadores, então, a Maristela Capac, o Eloy Della Vecchia, o Rodrigo Moreles, o Cláudio Viapiana, meu padrinho de formatura, colega seu docente, contador, né? O seu ex-aluno, o Edir Cristiano, perito contador, o Rodrigo Angonese, professor, Universidade de Passo Fundo, o delegado CRC hoje, o Dalmir do Amaral, e o Cláudio Morello. E por fim, né, até vou registrar, apenas lembrei hoje, liguei para o meu ex-colega de graduação, o Joel Teixeira, seu colega também, contador, mas colega de trabalho, né, que ele mandou um abraço já de antecipar e prontamente mandou uma pergunta. Então eu vou me cercar dessas pessoas, né, pessoas que a gente tem estima também, pessoas que lhe conhecem, que trabalharam com o senhor, para lhe fazer algumas perguntas para a gente poder encaminhar a conversa. Mas eu preparei uma pergunta inicial. Eu recebi o seu currículo, né? Até lhe agradeço pela presteza do envio. O senhor é natural do Passo Fundo? Sim, sempre nasci em Passo Fundo e sempre morei em Passo Fundo. Viveu a infância aqui? Sim. Em que bairro? São Cristóvão. São Cristóvão. Uma pergunta que é feita na sequência, mas eu queria antecipar porque também era uma dúvida minha. Como que se deu a opção para fazer o curso técnico em contabilidade? Se não me engano, eu acho que a primeira formação sua, né? Sim. Na área, né? Veio do meu padrinho, né? Meu padrinho, que é meu tio, que ainda é vivo. Ele era técnico em contabilidade e eu fui na formatura dele em Carazinho. Perfeito. E eu sempre que ia visitá-lo, eu ia no escritório. Ele tinha escritório de contabilidade e tinha muitos funcionários, tempo das máquinas, né? Não tinha máquina elétrica, era tudo. E eu ficava abismado com aquela. E aquilo me trouxe, né? Ele sempre tinha contato com clientes, vindo tirando dúvida, esclarecendo e parte fiscal e aquilo me puxou para. Esse foi um ponto. O segundo ponto, na época do técnico em contabilidade, nós não tínhamos faculdade ainda de ciências contábeis. Sim. Né? Então eu tirei no antigo Nossa Senhora da Conceição, até porque também eu sou de família humilde, né? E a gente tinha que trabalhar de noite. Sim. Estudar de noite e trabalhava durante o dia. Então essa foi o início da... Perfeito. Eu fui seu aluno. Foi ali que eu lhe conheci. E teve uma aula que o senhor ministrou que me chamou a atenção. O senhor relatou em aula, e até me recordo, o Altair Mendes, meu colega de graduação, trabalhou no Banco do Brasil durante muitos anos. Tive o prazer de ser colega e ele trocava muita ideia com o senhor, porque o senhor trabalhava na época numa grande empresa e atuava como docente, em 1997 e 2001, nesse intervalo. E o senhor relatou um fato que me chamou a atenção e eu gostaria que se o senhor concordasse, falasse para nós sobre o uso do computador na empresa Gasotin. Por que me chamou a atenção? Eu, como lhe falei, a gente vem conversando, eu venho da Ronda Alta, né?
E eu fui estudar em Sertão, no Colégio Agrícola. E no Colégio Agrícola de Sertão, em 1995, foi aberto o laboratório de informática. Então, teve lá deputados, teve provavelmente outras autoridades, e nós, alunos, para ingressarmos no laboratório de informática, era um processo que a gente tinha que estar, nós éramos Colégio Agrícola, né? Jamais poderia vir do campo, né, para dentro da sala de aula, tinha que estar corretamente vestido, uma série de questões. E o senhor relatou o fato do uso do computador na empresa que o senhor trabalhava, que era o Brasil Team. Se o senhor puder fazer novamente rememorar, né, foi uma coisa que me marcou e talvez possa marcar quem vai estar nos ouvindo. Bom, o computador tem uma passagem própria, né? Quando eu iniciei na Brasil Team em 85, Sim. Né? Tinha saído de uma empresa pequena e fui para uma empresa grande que tinha na época 40 filiais. Sim. Né? E a contabilidade tinha 40 pessoas. Quer dizer, para mim era uma novidade, já era uma empresa aberta, né? Sim. E já tinha um computador há muitos anos. Então ela deveria ter já seus 8, 10 anos de computador. Perfeito. Porque ela abriu o capital em 79, se não me falha a memória, são 6 anos depois, já tinha equipamento. E ela operava muito, né? Os sistemas eram todos manuais. Sim. Né? E tinha umas 20 pessoas só para escriturar livro de CMS. Sim. Né? Então, tudo isso, essa transformação para o computador. Outro detalhe, a gente tinha muita dificuldade de fechar, porque tudo era cartão perfurado na época. Né? Então, você fazia o slip, né, na época, Sim. ia para a perfuração e aí a pessoa perfurava errado, né? E tinha a máquina que tinha que rodar a noite toda para, na manhã, você ter uma cópia de uma consistência com eventuais divergências, né? Sim. E por causa da perfuração. Então isso foi há uns 2, 3 anos. Aí depois o equipamento eles periodicamente trocam os equipamentos. Então começou a aperfeiçoar, veio os sistemas, veio o software, não é? Que praticamente, tu veja, o Windows foi em 97, 96 que veio, né? Sim. O Windows era para substituir a máquina da datilografia, né? Perfeito. A planilha de Excel, que antes tinha um outro nome, que era o Record, mas também veio posteriormente, já no ano quase 2000, né? Perfeito. Então isso aí foi uma experiência única, né? Porque a gente participou de todos os processos internos, de crediário, depois a parte fiscal, de implantação, de modificação, livros fiscais, de semestre, toda a parte. Então essa é a experiência do computador, ele veio modernizar. Perfeito. Isso na faculdade também nós tivemos um acesso na época, quando nós estávamos nos formando, que eu tirei economia primeiramente, né? Perfeito. No curso, na data da formação, no ano da formação, nós fomos a Porto Alegre conhecer o computador da URGS. Perfeito. Que na época era uma loucura, né? De máquina e tal. Então, para você entrar lá, tinha que ter autorização e aquilo, então, despertou. Que ano isso, professor, lembra? A visita na URGS? Mais ou menos? Na URGS foi no ano 70, por aí. 1970. Então veja que esse meu relato, né, de eu aluno, segundo grau, 1993, 94, num colégio agrícola, ter o computador, de fato era uma modernidade, né? É verdade. Porque lá em Ronda Alta, por exemplo, eu tinha saído do primeiro grau ainda no mimeógrafo. A gente recebia as folhas com o cheiro do álcool, né? E aí a gente fomos, eu e alguns outros amigos lá de Ronda Alta, fomos para o colégio agrícola, a gente viu uma outra realidade, né? Perfeito. Eu também deixei uma anotação aqui, o senhor queria fazer um registro, o professor Pedro Paulo me agraciou, me presenteou com um disco contendo boa parte dos documentos de preparo de aulas ou de cursos, né, diversos que o senhor fez, até me recordo. Eu sempre tive um agente contador, né? Quando olha para a FE, a USP, né? Para a Faculdade de Economia, Administração e Ciências Contábeis da USP, a gente tem um respeito na contabilidade, né? E tinha documentos lá que datavam da década de 80, da década de 70, né? É uma história realmente. Então eu ganhei esse presente do senhor.
E qual é a relação que eu queria fazer para a gente poder conversar sobre isso? O que acontece? Quando eu estudei, eu me recordo que o senhor chegava no início do semestre, eu fui aluno seu em 3 matérias. E aí o senhor apresentava a literatura que nós seríamos base, né, e uma apostila. E a literatura o senhor dizia, olha, desses livros que a ementa proporciona, eu acredito que tal livro pode ser útil. E eu me recordo que o senhor recomendou um do Ildícido sobre contabilidade gerencial, e ali que nasceu, inclusive, até a própria ideia do que eu faço hoje, né, de prestar assessoramento para empresas. Mas uma coisa que me chama a atenção, fui seu colega, então, durante alguns anos como professor. Na época, nós tínhamos a biblioteca física e alguns materiais na reprografia, ou na copiadora, ou, como a gente costumava dizer, no Xerox. Xerox, né? Então, quando eu terminei a faculdade, a gente tinha pouco acesso ao arquivo eletrônico. Praticamente não existia. Hoje, por exemplo, a biblioteca da Universidade de Passo Fundo, ela oferece a biblioteca eletrônica, que no computador ou no celular tu dispõe da literatura mais moderna, inclusive atualizada constantemente. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão dos seus estudos, desde quando o senhor iniciou e agora, quando o senhor encerrou a sua carreira docente formal, porque pode ministrar aula, palestra, entrevistas como essa aqui a qualquer tempo, né? Mas que diferença o senhor viu nesse tempo? Como que o senhor observa isso? As mudanças são meteóricas, né? Então, vou contar um pouquinho dessa história. A empresa que eu trabalhei por 18 anos, né, que era uma revenda de automóveis, ela não foi bem na época, tanto é que nenhuma progrediu em Passo Fundo, né? E ela acabou entrando em falência, né? E eu tive que trocar de emprego na época, né? E aí surgiu o Grasotim, que eu encaminhei para lá. Paralelo a isso, como eu estava já há uns 4, 5 anos na Grasotim, e era a única, e ainda é a única empresa capital aberto em Passo Fundo, 79, né? Perfeito. Eu li a visão do Gilson. E daí eles de repente me ligam uma ligação lá da UPF, era o professor lá, o Acioli, né? O professor Acioli, que eu tenho gratidão muito grande por ele, né? Alemão, me chamava de Alemão, né? Alemão, vem aqui que eu preciso falar contigo. Ele era bastante positivo, né? Ele era muito positivo, conheci ele do ICMS, né? Sim. Então eu fui lá e tal, tava ele e o Daniel. Daniel Ferron. Precisamos de você aí. Tá, tudo bem que eu posso ajudar o quê? Não, precisa licionar contabilidade. Primeiro, eu nunca sonhei em ser professor na minha vida. Né? Eu tenho dificuldade de expressão, tenho medo do microfone, se tu botar o microfone aqui, eu tenho medo. Tem dificuldade, né? Perfeito. Mas eu não tenho nem livro, conteúdo, não sei a técnica, eu não estudei nada sobre isso. Não, hoje é sexta-feira, segunda-feira que vem, assim, era uma sexta-feira de tarde, essa hora mais ou menos. Sim. Eu tive lá, essa segunda-feira tem aula é contabilidade 1, é inicial, não tem problema, é tranquilo. E aqui, eu te empresto meu livro, tá aqui, pode, é esse aqui, depois tu me devolve e tal. E por uma segunda alternativa de trabalho, um desafio, eu topei. Né? Daí na segunda-feira eu fui lá, era uma aula de administração, os calouros, né? 60 pessoas na sala de aula. Lotada a sala. Então a mesa do professor estava aqui, eu fazendo chamada, a aluna está encostada aqui já, porque a sala era pequena, né? Sim. 60 pessoas. Tu olhava assim, o que eu estou fazendo aqui, né? Chamada no pontinho, professor? Era um pontinho. Pontinho, perfeito. Daí, até hoje, ela trabalha na Caixa Federal, trabalhava. Ela disse, professor, estava branco. O que eu fiz? Eu passei o final de semana todo estudando o livro e rascunhando. Me lembro que fez umas 10, 12 páginas de rascunho para mim saber os tópicos e... Perfeito. Bom, daí cheguei lá, fiz a chamada, tal, apresentei sugestão de livros, aquela formalidade toda, e comecei a vomitar a matéria, né? Porque isso e aquilo, a contabilidade, pai. Alguma dúvida? Ninguém tinha dúvida, né?
ficaram todo mundo quieto, lógico. Primeiro dia de aula, os meninos, coitados. Sim, calouros, né? E eu fui. Chegou perto, quando bateu o intervalo, eu me apavorei, só tinha uma folha do meu rascunho. As outras 10 tinha ido. Consumiu a aula. O que eu vou falar agora? Daí eu peguei, ó, Silvio, como é que foi? Eu estou apavorado agora, como é que eu vou falar agora? Então, o que eu preparei para hoje, mais uma meia hora ali, mas não, se terminar vai embora, não tem problema. Assim, né? Tá, daí conversei um pouco com os alunos, a gente começa a entender, conhecer as pessoas, né? A segunda aula já melhorou, porque daí eu ia com mais calma, eu senti que eles não tinham aprendido o que eu falei. E até conhecimento, né, professor? Exatamente, eu achava que eles sabiam tudo e... Sim. Eles... Só, professor, não tô... Volta aqui, o que é o débito? O que é o crédito? E até explicar que o débito é uma coisa boa e o Sim. crédito são as obrigações, né? Para fazer o pessoal entender isso, né? Sim. Foi muito difícil, né? Sim. Então, os primeiros anos foi muito difícil. E outras dificuldades era justamente os conteúdos, os livros, que não existia livros, né? Muito pouco, né? Estrutura e análise do balanço, por exemplo, tinha um livro de um mestre que não estava sendo editado há muitos anos. Sim. Eu consegui, foi num brechó, uma coisa assim, para conseguir um livro antigo. Sim. Agora tem a vontade, tem literatura, tem tudo, né? Sim. Então esse foi o início das aulas, né? Da sua carreira docente. Da carreira docente. Quantos anos, professor? Foi 25 anos. 25 anos. Eu tenho uma pergunta, essa é minha. Eu e o senhor fomos à Lagoa Vermelha fazer uma banca. Sim. Naquela noite jogava o Grêmio. Eu e o senhor temos lados opostos. O senhor é do Grêmio e eu sou do Internacional. Sim. Faço questão de fazer esse frisar, porque desde que nos conhecemos sempre brincamos respeitosamente sobre essas questões. Inclusive enquanto colegas, né, viajando nos ônibus da Universidade de Passo Fundo. E eu lembro que aquele dia o Grêmio ia disputar uma final, era um jogo importante. E o senhor relatou que os seus amigos estavam fazendo algo, era polenta e alguma coisa. Até me recordo do fato. E o senhor foi de chofer, eu fui de carona com o senhor. E eu tenho uma pergunta aqui. Eu agora me sinto muitas vezes, lembro do senhor, lembro do professor Cláudio Viapiano, né, da própria Maristela Capac, que foram meus professores e hoje são colegas, e como eu tenho família. E eu sempre me indagava, né? O senhor trabalhava numa empresa SA de capital aberto, com uma responsabilidade enorme. As próprias perguntas, por exemplo, o Diego Tessaro faz uma pergunta não só de contabilidade, ele abre uma porta para aquele que está nos ouvindo e conhece o professor Pedro Paulo, que o professor Pedro Paulo também atuou como gestor. E aí ele coloca, né, na sua atuação como gestor, depois eu vou fazer a pergunta ali do Diego Tessaro. Então a minha pergunta é, como foi conciliar contador de uma grande empresa, docente com esse testemunho que o senhor acaba de dar, né, que iniciou a carreira docente e foi se adaptando àquele afazer sério, né? A Universidade de Passo Fundo, o senhor deve ter ido aos campos, né? Sim. Palmeiras Missões, Casca, Lagoa Vermelha. Palmeira não. Palmeira e Sarandi não. Então, de todos os campos, né? Só citar os demais para ficar o registro, né? Casca, Lagoa Vermelha, Soledade, Carazinho e Passo Fundo. E agora temos Sarandi também, né? Temos, porque eu e o senhor fomos colegas ali. E também Palmeiras Missões. Eu ministrei aula em Palmeira, não. Mas tem ainda Palmeira? Palmeira não. Mas eu ministrei aula em Palmeiras Missões uma especialização, não na graduação. E Sarandi ministrei tanto especialização quanto graduação. Então, voltando, a minha pergunta é, como conciliou, professor? O senhor é pai de duas crianças, que hoje não são tão crianças, né? Sim. Mas na época eram crianças. Como foi isso? O meu segundo filho, né, que foi o maior prejudicado, né, a mãe que criou, né? Sim. A gente saía de manhã cedo e voltava à meia-noite para casa, né? Então, Henrique? O Henrique, né? Henrique, perfeito. Então o final de semana que era a família, né? Sim. E tu veja, eu saía do trabalho, atravessava a rua, pegava o ônibus. Sim. Na Presidente Vargas. Perfeito. E a Casca voltava, era meia-noite, meia hora. Henrique dormindo. Todos dormindo, né? Saía de casa de manhã cedo, o Henrique dormindo. 8 horas estava na... Como é que é o nome da sua filha mais velha? Fernanda. Ela o senhor conseguiu então ainda conviver um pouco mais. Exato. Ela é um pouquinho mais...
pouquinho mais de idade, então ele pegou uma época anterior, né? Perfeito. E os primeiros anos no PEP a carga horária foi menor também, né? Sim. Então consegui administrar. Consegui administrar. Então isso já não... Mas chegou uma época que eu tinha lá 60 e poucas horas numa e 70 noutra, né? Sim. Trabalho duplo, né? Então Sim. foi muitos anos assim, né? Tanto, várias noites e orientações também que consomem horas. Final né? de semana, às vezes. Sim, Né? perfeito. Eu temei uma pergunta minha, professor. O senhor passou então por várias décadas da profissão, né? O senhor gostaria de dar uma sugestão ou declarar como que o senhor fez para poder se manter atual? Porque veja, né, hoje em dia os cursos são online, são aqui no Sindicato dos Contadores, são nas diversas instituições aqui na cidade, nas próprias empresas, né? Eu, como falávamos, né, eu fui funcionário da Farmácia São João, então a Farmácia São João trazia cursos para dentro do setor de contabilidade, estimo que o Brasiltim também, né? Como que o senhor fez para administrar tudo isso? Porque muitas novidades, legislações, mudanças. Mas antigamente não tinha a parte de internet, presencial. Então, presencial, né? Então normalmente a gente fazia um curso presencial quando havia uma mudança no inicial do ano, né? Tinha alguns professores Sim. que faziam muito em Porto Alegre, a gente ia entrando no início do ano, janeiro. Ah, né? sim. Então a gente dava uma reciclada. Encerramento de ano, assim. Fora disso, a gente tinha uma consultoria escrita, né? IOB da vida. Perfeito. Né? Que era muito boa, né? Sim. Era muito esclarecedora. E o resto era vivência. Ligação. Você tinha que estar... Interagir. Interagir. Exatamente. Perfeito. Para finalizar a minha organização, eu sempre cito, né, uma obra daqui de Passo Fundo, a qual tive o prazer de ver uma palestra do Gilson Graziotin, que hoje não é mais vivo, e do outro autor, do Ivanildo Tasca. Ivanildo, foi o relator, né? Isso. Até eu desejo encontrar o senhor Tasca, foi uma falta de uma falta de capricho minha, né? Porque ele trabalha na Rádio Irapuru todos os sábados, é bem fácil, né? Vai lá e eu quero o autógrafo dele. Mas numa passagem, há uma troca de ideias do senhor com o Gilson, né? Que é relatada no livro, na parte lá, no final da obra, onde trata dos balancetes ou dos relatórios gerenciais. E o Gilson ele questiona sobre a questão de como é que estava o caixa. E o senhor responde, razoável. E ele responde, estamos atuando nos prazos médios para podermos ter uma reorganização do saldo de caixa. Nós vivemos agora uma pandemia, né? Não sei se na sua carreira houve algo tão contundente com relação ao impacto no mercado, né? Porque eu tenho 43 anos e eu, nessa minha história menor... 2007, né? Teve a Bolsa de Valores de Nova York. Bolsa de Valores, né? Isso afetou todo mundo, né? E a passagem do Gilson é o seguinte, né? Ele era muito inteligente, né? Uma das pessoas que eu mais conheci e tímido de negócio, né? E na Graziotin sempre teve controles gerenciais. Se você for internamente, eu posso dizer isso, tem lá de 81, 82, já em 90 a gente fazia tudo manual, né? E depois tem histórico então de 20, 30 anos aí do que você imaginar, né? Rotação de estoques, prazo médio de compra e de venda, valores, pessoal, estoque, custo, crediário. Vários indicadores se cruzando. Então ele tem e daí eu era responsável da tesouraria na época, né? E eu fui diretor financeiro 7 anos. E nós tínhamos um número X de aplicação e de repente começou a reduzir o caixa, né? Perfeito. E daí um dia o Gil sempre chamava lá para tomar um cafezinho, vai lá tomar um cafezinho, chega aí, vamos tomar um café. Daí como é que está o nosso caixa? Daí disse, olha, seu Gil, estou preocupado. Sim. Por quê, Pedro? Ele disse, né? O que houve, né? Ele sempre te escutava, né? O Gilson tinha essa virtude, né? Que ele te escutava. Por que tu diz isso? O que está acontecendo? Não, é que baixou bastante o nosso caixa, né? E as compras, né? Não te preocupe, eu já vi isso. Assim, já reduzi os prazos de venda eu sei que o comercial vai brigar comigo, dizendo, mas
à medida, então, reduzindo o prazo de venda, eu vou realizar mais cedo a minha venda. Perfeito. E, consequentemente, vai sobrar caixa. E, de fato, no mês seguinte já começou a dar resultado. Né? Que coisa boa. Reforço que essa obra é uma obra que eu acho muito bacana para a gente que atua na contabilidade, né? É uma obra que a gente podia dizer uma autobiografia, uma biografia, mas ela é recheada de recomendações práticas, sugestões, né? De ações que são realizadas. E a fala agora do professor Pedro Paulo, ela reforça o que está na literatura. Professor, agora eu vou trazer os convidados. Fica à vontade. A nossa colega, professora, né, ex-presidente da Fundação Universidade de Passo Fundo, Maristela Capac, né? Primeiro lhe mando um abraço, né, dizendo que teve um convívio muito, muito bacana com o senhor. E ela pergunta assim: gostaria que você nos contasse um pouco sobre como foi o encaminhamento contábil e de controles do processo de abertura de capital na Bolsa pela Graziotin. Então, o senhor chegou lá, esse processo já tinha ocorrido, né? Mas o senhor teve que executar, trabalhar com auditoria, teve uma série de questões. Então, se o senhor puder relatar. Primeiro, quero agradecer a Maristela. Né? A Maristela é um caso à parte, né? Porque entramos na UPF praticamente juntos, né? Questão de diferença, acho que de meses. Perfeito. E como o professor Assoli estava atribuindo a direção e tal, ele era o titular da cadeira de análise de balanço, ele nos passou para nós. Aí tinha 2, 3 turmas, era turma grande, né? Nós tínhamos turma 1 e 2, né? Então nós repartimos, eu e a Maristela. E não tinha literatura, não tinha livros, né? Então, sim, o nosso primeiro ano, o segundo ano foi construção. Montamos um polígrafo, um roteiro, uma rotina, montamos exercícios, e a Maristela é muito boa nisso aí, ela tinha me direitinho, né? Sim. E eu aproveitei, então nós se reunia lá e montamos. E era tudo no mimeógrafo, né? Tu falou há pouco, né? Sim. No primeiro ano era no álcool puro lá, né? Coisa boa. Então a Maristela sempre me dá uma mão muito grande e eu agradeço por isso. Bom, no impacto da SA, eu quando cheguei na Graziotin, eu tive numa empresa pequena, né? Até posso contar depois como é que eu cheguei a ser contador da empresa, né? Sim. Eu me assustei, né? Pelo tamanho, a grandiosidade, os números envolvidos, mas sempre como ela constava muito, muito organizada, ficou mais fácil. Nós tínhamos uma nova legislação, né? Uma 4ª legislação, porque operava em 3 estados, tínhamos 3 estados, cada um com uma legislação diferente. Sim. Tínhamos a federal, tínhamos a parte trabalhista. Eu disse, não, a trabalhista, nós temos um departamento trabalhista, tu não precisa desenvolver. Tá. Né? Então já foi um encargo muito grande que nós não tivemos. Mas a CVM, na época, ela era mais orientadora. Né? Que tinha uma dúvida, você tinha canal, você ligava, né? Olha, esse campo mudou tal coisa, o que coloca, como é que eu faço, como é que eu preencho, como é que eu controlo. Né? E não tinha tantas mudanças como tem hoje. Sim. As grandes reformas começou a partir de poucos anos atrás, né? Sim. E a CVM hoje está muito rígida e hoje ela não te responde, ela não te dá sugestão. Sim. Você está nos livros, o parecer tal está lá, e você interpreta o parecer. Perfeito. Se tu interpretar mal, ela pode autuar. Pode não, e vai. Sim. E as multas são pesadíssimas. Pesadíssimas. Há relatos, inclusive pesquisas acadêmicas, que tratam exclusivamente das autuações da CVM. Exatamente. E isso falta na nossos currículos escolares, né? A parte da teórica, o terceiro poder, né? Sim. CVM, SUSEP, os reguladores, todos. Bacen. Bacen é pior ainda, né? Sim. Muito rígido. Porque a Graziotin tinha uma financeira. Tem ainda. E aí o Bacen regula a atividade. Né? Isso. Perfeito. Exatamente. É diário a fiscalização. Perfeito. Temos um outro convidado. O seu colega, meu colega também, meu ex-professor, ex-auditor do Tribunal de Contas do Estado, eu vou chamar de professor Eloy de Lavec.
O nosso presidente. Presidente da Academia Isso. De Ciências Contábeis do Rio Grande do Sul. Sim. Então, ele manda primeiro lhe cumprimenta, né? Fala da sua experiência, tanto como contador quanto docente. E fala também que o senhor atuou nos órgãos, junto à classe, inclusive, por exemplo, na academia, né? E ele faz uma pergunta, eu achei muito importante a pergunta do professor Eloy, porque ele relata assim: como você avalia o papel do contador nas organizações e também na sociedade? Porque acaba que nós, contadores, né, estimo que futuros alunos, né, ex-alunos seus, ex-alunos meus vão acessar esse material, a gente tem um impacto na sociedade. Muitas vezes a gente, dentro do próprio ambiente da contabilidade, a gente não se autovaloriza tanto quanto a sociedade nos valoriza. Então achei muito bacana a pergunta do professor Eloy Delavec. O impacto na sociedade e nas empresas é fundamental. Na empresa, com a visão de futuro, as necessidades, as obrigatoriedades, né? E para a sociedade maior ainda. Eu vou te dar um exemplo. Eu, quando estive na Grasutin, 96, 97, começou a aparecer os incentivos fiscais. Sim. Né? Que até hoje é um problema em Passo Fundo, né? Nós podemos descontar 4%, podíamos descontar Sim. 4% para incentivo à criança. Sim. Nós tínhamos a cultura na época, né? Sim. A UPF tinha Viramundos. Isso aí. Nunca tinha sido culpado, por muitos anos, né? Primeiro que tinha que ter lucratividade, né, e tal, e o medo do empresário de descontar, que ele fala, mas vou descontar do imposto da renda, depois ele vai me cobrar, entendeu? Então foi feito um trabalho muito árduo e durante muitos anos foi aproveitado esses incentivos. Atualmente em oncologia, nós chegávamos a operar oncologia com o Hospital de Curitiba, Hospital da Criança de Curitiba, porque em Passo Fundo não tinha projetos. Não tinha projetos. Na época eu liguei para alguns amigos que trabalhavam nos hospitais em Passo Fundo, que tem que fazer um projeto, tem que ter, né, encaminhar a aprovação, e nós não tínhamos isso em Passo Fundo. Eu tive que destinar valores um hospital de Santa Rosa, se não me engano, em Juiz, Santa Rosa, que tinha, e depois, quando eu fui contribuir, eles disseram, fechou já, o meu limite eu já recebi demais. Sim. Então eu encaminhei para Curitiba, 2, 3 anos ali para o Hospital da Criança. Um exemplo cabal da atuação do profissional de contabilidade. Não só como prestador de contas, né, mas como fomentador. O aspecto da sociedade. E fomentar na sociedade, né, quando o senhor ligou para o hospital, para os seus conhecidos, né, muito boa. Gostei da pergunta mesmo, professor Eloy, e agradeço, professor, pela presteza. Eu entrei em contato com o meu ex-chefe, o contador Rodrigo Morelles. O Rodrigo. É uma pessoa muito discreta, né? Queria até agradecer, ele sempre me atende com muita presteza. Trabalhei por quase 2 anos na farmácia São João, prestando conta para ele, né? Trabalhando na equipe dele. Na época a equipe tinha lá 10 ou 12 pessoas na contabilidade, né? Mais algumas outras áreas que prestavam serviço na contabilidade. Então foi uma época muito bacana. E o Rodrigo, ele lhe manda uma pergunta, mas ele faz um elogio. Ele diz que o senhor parece um jovem no conhecimento e na forma de tratar as pessoas lá na empresa. E eu não me surpreendi com o registro dele, né, porque veio por uma troca de mensagem no WhatsApp, né, porque já lhe conheço, né, e outras pessoas falaram da sua cordialidade, já vou lhe falar na sequência. Mas a pergunta do Morelles é assim: qual a sua dica para os profissionais de hoje para se manter produtivo e garantindo o resultado nas empresas? Essa é a pergunta do Rodrigo Morelles. Bom, primeiro agradecer ao Rodrigo, né, que é uma pessoa sensacional. E eu uma vez por semana tenho ido lá tomar um cafezinho, já eu estou mais tomando cafezinho do que... E tenho conversado bastante com o pessoal. E manter as pessoas é uma grande dificuldade. Sim. Isso é uma grande dificuldade das empresas. Eu acho que a gente só consegue segurar as pessoas dando incentivos, né, específicos, desafios, sempre com novos desafios,
E a cordialidade, até eu acho gozado em minha esposa, tu vai com calma, né? E eu tinha paciência na sala de aula, eu tinha paciência de atuar, né? Tem algumas passagens até pelo perto, mas é a dedicação de você sentar e a pessoa, ela tem boa vontade, mas às vezes ela não sabe fazer a coisa. Sim. Entendeu? Então tu senta e tem que ter a paciência de ensinar, tu dá confiança para ela. Eu agora estou mais assim, sempre trabalhei, um desafio, eu vou te dar um projetinho para fazer. Perfeito. Tá? Um projeto sempre tem que ter um objetivo, né? Você vai ter que ter uma descrição da tarefa e uma conclusão, objetivo final. Perfeito. Se tu cumpriu o objetivo. Perfeito. Tá? Então são 3 coisas, e dentro disso aí tu inicia o trabalho. Como é que é hoje, o que você sugere, baseado no quê? Porque o problema fiscal, o problema disso, daquilo, e a conclusão. Né? Sugiro, então... Recomendo a troca, a adequação, aquele negócio todo. Melhoria do processo. Melhoria do processo. Então é isso que... E o pessoal gosta muito disso porque ele se sente mais carinhoso, mais assim, né? E orientado, né? Orientado, né? Então o grande problema nosso hoje é justamente essa parte intermediária. Você sai da formação da escola, né, como contador, tem um canudo na mão. Sim. E como é que eu faço, como é que eu transmito um imposto de renda? Como é que... Que cuidados eu devo ter? O imposto de renda fui eu que implantei na UPF, no nosso curso não tinha. Sim. De legislação fiscal. Como é que o cara faz o imposto de renda? Por que ele tem que ser lucro presumido ou ser lucro real? Sim. Então esse tipo de comparativo, explicar para ela, porque mas eu estou fazendo certo, isso aí está fazendo certo. Mas a legislação diz assim, então sugiro, leia a lei tal, né? Vamos interpretar. Quais são as opções que a gente tem? Exatamente. Perfeito. Professor, dando sequência, quem está lhe mandando um abraço aqui é o seu ex-colega do Grupo Brasil Team, administrador de empresas, o Diego Tessaro. Diego. Eu conheço ele, então, fora do ambiente de trabalho, e ele, então, sei que ele trabalhou para o senhor, gentilmente entrei em contato. Foi meu aluno também. Então, ele cita isso aí. E ele faz uma pergunta, acho muito bacana, porque ele abre algumas questões, né? Ele fala da gestão financeira eficaz, fala da gestão financeira lastreada em indicadores, né, advindos da informação contábil, e aí ele pergunta: quais eram as maiores dificuldades na geração e processamento dessas informações no Brasil Team, né? E quais os principais desafios para estruturar um sistema de informações gerenciais em uma empresa? É a pergunta do Tessaro. Pois é, tem algumas áreas dentro das nossas necessidades, né, que ainda hoje não tem um software. Sim. Né? Controle de ativo permanente imobilizado é muito difícil. Perfeito. Né? Antigamente você tinha que mandar processar, tinha uma empresa em Canoas que tinha um monopólio, só ela sabia, né? Sim. E qualquer alteração que mudava na legislação era uma pane, né? Porque teria que voltar tudo, revisar e está certo, está errado, né? Falando de imobilizado, me lembro quando eu entrei na Grasotim, eu tinha 5 auditores lá externos, né? Conferindo imobilizado. Sim. O tempo de correção monetária integral. Sim. E não fechava os valores, e era o problema de imobilizado. Sim. Ficaram 15 dias os 5 trabalhando e não acharam a diferença, não fechavam, até que nós fomos somar os relatórios do computador, e somou na máquina de calcular e era divergência, tinha erro na soma do computador. Na época era cartão perfurado, né? Então, hoje já está bem mais alinhado a coisa, né? Melhor. Há conciliações. Né? As conciliações, mas eu acho que tem que ter uma sugestão para as empresas, que eu sempre gosto de dar, que tem que ter um analista, contábil não, contabilidade não é contabilidade, mas a analista da parte de informática trabalhar junto. Sim. Olha, mudou a legislação tal, ICMS, né? Ele tem que sentar do lado do contador, do analista, o que mudou, como é que chega nesse cálculo, entende? Para ele fazer acontecer aquilo que está sendo esmiuçar. Né? Perfeito. Então isso realmente, essa aproximação é muito importante nas empresas, né?
Multidisciplinariedade. Exatamente, essa seria a palavra correta, né, Marcelo? Porque isso aqui, hoje tu vai falar para o analista de informática, não, isso aqui não tem programa, professor, eu sei que não tem, mas eu preciso de um relatório de fluxo de caixa. Sim. Né? Uma demonstração de fluxo de caixa, tem que automatizar ela, né? Sim. Entende? Não existe isso hoje, não existe. E antigamente o cenário era mais complexo ainda. Mas também não é muito antigo, né? Agora Sim. começou a exigir, né? Sim. Então são coisas que tive experiência com o FRS, né? Sim. Que houve a mudança na CVM e não existe a interpretação cada auditor que você pegava era um pensamento diferente. Sim. E é uma coisa bem recente também. É uma coisa bem recente mesmo, né? E as mudanças são muito, muito rápidas, né? Sim. Quem lhe manda um abraço também e participa aqui desse nosso documento, digamos assim, é o professor Cláudio Viapiana, né? Contador, colega nosso, professor, né? E ele faz uma pergunta, até eu não sabia dessa sua passagem, né? E até o senhor coloca ali, né? Como que o senhor se tornou contador nessa revenda de veículos, né? Então, ele pergunta assim, como a experiência profissional que você avalia a trajetória do contador nas revendas Ford em Passo Fundo, Graziotin e mais recentemente na farmácia São João fazendo assessoria? O senhor comentou que o senhor vai tomar um café, mas não é isso que a gente sabe. O senhor vai lá fazer um trabalho de orientação, de assessoramento, segundo as próprias palavras do Rodrigo Morelles, foi muito objetivo, dizendo que o seu trabalho é um trabalho muito dedicado e cuidadoso de uma revisão daqueles trabalhos operacionais que muitas vezes são feitos e tem que ter um olhar mais cuidadoso, cauteloso em algumas coisas. Exatamente. A pergunta do Cláudio é, como que o senhor vê essa questão, essa diferente... Bom, eu vejo que tem um crescimento muito grande com relação à responsabilidade do contador com as empresas, principalmente com o empresário. Sim. Então, no primeiro emprego que eu tive, eu saí do técnico de contabilidade com 18 anos, moleque, né? Sim. Eu terminei o ginásio, fui para o técnico. Com 18 anos, quando estava me formando, questão de outubro, assim, formava no final do ano, a pessoa responsável, que era o dono da empresa e que era o contador, né? Teve um infarto violento do meu cara. Infarto, né? E naquele tempo não tinha. Eu fui visitar um hospital, a recomendação, porque eu era uma pessoa muito querida, né? O seu Walter Scheib era muito querido, ele era muito disposto, ensinava, viajamos muito para aprender e tal. E daí a recomendação do médico, olha, cuida para não derrubar o copo lá dentro, porque não pode assustar ele, né? Vê o que tu fala para ele, só conta coisa boa, né? Porque não tinha tratamento. E ficou 40 dias no hospital. O coração hoje, eu botei mola já, quer dizer, tem um monte, opera, né? E daí o filho dele, que é o sucessor da empresa, do tubo, chamou mais ou menos assim, ó, só Pedro, o pai, você não vai poder, não volta, só volta em fevereiro, pai. E tem que fechar o balanço, e tem os compromissos da empresa. Eu já era procurador, assinava, cuidava da parte fiscal. É tudo contigo, termina, né? Assume. Assume, né? Bom, o primeiro balanço que eu fechei, eu peguei, a gente tinha o costume de guardar os slips de final mensal, né? Eu peguei o dezembro do ano anterior e vi como é que ele tinha feito os lançamentos, manutenção do capital de giro próprio na época, não sei se tu chegou a pegar essa época. Não me lembro. Não cheguei a essa época. Era um cálculo diferente, né? Que tinha o direito de aproveitar ele. E eu fui os mesmos modelos, tal, e fui calculando. Ele, quando voltou em fevereiro, ele deu uma olhadinha e disse, tá, pode fechar que tá tudo ok, né? Porque tinha tempo também para mandar relatórios, né? E naquele tempo, o meu chefe, né? Ele queria ver o número final. Então, tinha um relatório desse tamanho que você tinha que escrever, levava uma semana para escrever um relatório para a companhia bem fininho. Ele, quanto é que deu essa última linha aqui? Pô, só isso, né? Tá bom, né? Tá bom, né? Tá.
Bom, na segunda empresa, a Gradutin super organizada nesses aspectos, com computação e muitos cursos, aí já veio a faculdade também, né? E a São João hoje é uma surpresa, seu Pedro lá é uma pessoa maravilhosa, né? Sim. Uma visão fantástica, né? É uma empresa que dá muita liberdade, proporciona cursos que muitas empresas não permitiram, não deram, né? Nas demais, e facilita o trabalho das pessoas específicas, né? Sim. Então o meu amigo Rodrigo lá, ele tem a facilidade hoje de treinar uma pessoa na parte fiscal do ICMS, outra no fiscal federal e assim por diante, né? Sim. Hoje está mais fácil nesse aspecto, né? Muita consultoria, né? É uma empresa, provavelmente uma das maiores empresas da nossa região, né? Primeiro ou segunda em faturamento, né? Sim. E o Cláudio é uma pessoa maravilhosa, né? O Cláudio também, a vivência, né? Fantástico, né? Um conhecimento assim de... Orçamento, custos. E tudo, né? Que tu desafiava ele... Verdade, é um pensador, né? De coisas, por exemplo, da Universidade de Passo Fundo. Né? Sim. Faz muitas falas, reflexões, né? Sim, sempre bom estar com ele. Quem faz aqui lhe manda um abraço é a professora Cleide Moreto, economista, atual diretora da nossa FEAC, né? E ela faz um registro, né? O Pedro Paulo tem um traço marcante de serenidade e cortesia em sua condução profissional. Com essa característica fez a diferença como colega, como professor aqui na nossa universidade. Então é a menção que ela faz. De imediato passo por Rodrigo Angonese, que lhe mandou um abraço, dizendo que foi um prazer poder ser seu colega, e faz uma pergunta, né? Se o senhor teve alguma inspiração para atuar na contabilidade. Essa é a primeira. Responder para o doutor não é fácil, né? Professor doutor, perfeitamente. Professor doutor Rodrigo Angonese. Mas assim, ó, duas pessoas queridas, a Cleide também, satisfação, obrigado pela pergunta, né? Pela menção. E o Rodrigo, a inspiração foi direcionada praticamente àquela inicial que eu falei, né, do meu padrinho, né, que era um contador. Sim. E eu achei bonito aquilo, né, na época, né, que tinha uma relação muito boa com o cliente, com tudo que era tipo, era doutor que vinha lá, era médico, era agricultor, quer dizer, eles tinham empresários, né, então achei aquilo legal. Na época não tinha muita opção, né? Sim. Eu só começou aqui a montar quando eu estava no terceiro ano de economia, né? Sim. E depois, então, aproveitei e me formei depois que eu... Iniciou e finalizou contábeis. Exatamente. Ele pergunta se tem alguma passagem marcante na sua trajetória profissional que o senhor gostaria de compartilhar conosco. Ainda o Angonese. Passagem marcante sem dúvida é o crescimento que eu tive na empresa, que me proporcionou todos esses anos, né, 30 anos que eu fiquei lá. Sim. E é bem fácil, assim, a gente, quando eu assumi, eu acredito que eu era o segundo salário na época, né, do que eu ganhava e do que eu passei a ganhar, né, mas dentro da empresa eu era o segundo salário, muito bem remunerado. E aí um dia o Gilson foi lá me conhecer, já te conheço, então, quando eu assumi a contabilidade, a empresa tinha 40 filiais. Quando eu saí, ela tinha 340. Sim. E eu tinha 19 funcionários. Então, a empresa proporcionou esse crescimento, esse conhecimento, né? E, logicamente, essa diferença foi automação, foi trabalho, né? Sim. Os primeiros meses que eu trabalhei na Gradutin, a gente ficava... Cansei de sair meia-noite do trabalho porque tinha que esperar o computador para ter balancete de manhã, para ter relatório, entendeu? Então, esse crescimento foi fantástico dentro da empresa, a experiência que eu tive, né? Perfeito. Então, essa experiência, né? Mesmo o senhor teve a oportunidade de empreender dentro da própria empresa. Exatamente. Perfeito.
E implantar aquilo que tu achava que era correto, né? E a empresa proporcionou isso para você também, né? Tanto é que eu saí de lá, entrei como contador e saí, passei todas as etapas, né? A controladoria, e por último saí como diretor financeiro, né? Perfeito. Responsabilidades grandes com uma empresa desse tamanho. O próximo convidado é o nosso colega, o Dalmir do Amaral Ferreira, contador. Ele é hoje nosso delegado do Conselho Regional de Contabilidade. Entrei em contato com ele, inclusive nesse sentido, né? Por ser hoje a representação do Conselho Regional aqui na nossa cidade. Ele não teve a oportunidade de trabalhar com o senhor, mas ele conhece, ele manda um abraço. E a pergunta que ele faz é a pergunta assim: qual o legado que o senhor deixa para a contabilidade da nossa região, da nossa cidade, na sua opinião? Oi, Dalmir, eu agradeço muito a pergunta. Eu tive o prazer de ser beneficiado pelo graduação do Pílaro Andes, né? Homenageado do nosso sindicato, nossa contabilidade. E o legado que eu deixo é que é uma das profissões mais produtivas e com possibilidade de crescimento muito grande, né? Sim. E uma das profissões mais valorizadas. Não tanto ainda no Brasil, mas se você pegar a Norte América, por exemplo, Estados Unidos, na Europa, por exemplo, a Alemanha, que a gente lê muito assunto sobre o assunto, é uma das profissões mais trabalhadas, porque envolve cifras grandes, as empresas são cada vez maiores, né? Sim. E cada vez mais a responsabilidade cresce. Perfeito. Ótima pergunta e muito bacana a sua resposta. O nosso próximo convidado é o seu colega de Academia de Ciências Contábeis do Estado do Rio Grande do Sul, colega contador, também professor e auditor da Receita Federal do Brasil, né? A gente conhece mais como Morello, né? Mas o Cláudio Morello, que gentilmente me respondeu, né? E fico muito feliz por ter sido lembrado para poder participar desse momento. E eu vou ler a introdução, porque achei bem bacana. Eu já ministrei bem mais, mas hoje ainda ministro a disciplina de Contabilidade Internacional. E a pergunta do Cláudio é uma pergunta bem bacana nesse aspecto, né? Porque ele trata assim: o senhor vivenciou a implantação da Lei das SAs, a 6.404/76, e alterações. Mais recentemente, as alterações promovidas pela 11.638, que seria o IFRS, né, no Brasil, e leis sequentes. Como o senhor vê a obtenção das competências e habilidades necessárias para que o contador, que já foi denominado há tempos atrás guarda-livros, se transformar no contador consultor, tanto para pessoas físicas quanto para jurídicas? Agradecer ao Cláudio pela gentileza. Ô Cláudio, obrigado, né? Eu acho que é muito importante teu questionamento, né? Essas mudanças que houveram durante todos esses períodos, né? A 6404, que é a chamada Lei das SAs, né? Que posteriormente, no 1598, que se tornou obrigatória para todas as demais empresas. E posteriormente, agora as mais recentes, só tem um jeito, só tem um caminho, né? É reciclar, você tem que se habituar, tu tem que ler muito, você tem que estar por dentro das mudanças, né? E se preparando, né? Sim. Não tem outra alternativa, né? Então, a uma pessoa, você tem que estar preparado para tudo isso. Sim. Por quê? Porque se você não se preparar, a penalização vem com a empresa. Sim. Ou vem com os teus responsáveis, né? Hoje o contador não consegue fazer tudo sozinho, né? Sim. Ele tem que se apoiar em muitos braços, como se diz, né? Sim. Tem os diversos ramos, né? E é por aí o caminho. Nós temos que permanentemente educação continuada, né? Que é o termo que o Conselho Federal de Contabilidade utiliza, mas é reciclagem. Eu acho que nesse ponto o Conselho Federal e Estadual de Contabilidade usou de um artifício muito importante que é os cursos, né? Que você tem que apresentar uma pontuação. Sim. Cada 2 anos, né? Isso aí. Cada 2 anos. Acho que isso é fundamental. Exigência, né? Você rever aqueles conceitos. Não pode parar no tempo. Não pode parar no tempo. Perfeito. Por fim, até eu queria olhar para a câmera e pedir desculpas para o Joel, só lembrei hoje.
Joel Teixeira, né? Colega contador, mas ele foi meu ex-colega, sabe que eu fiz de bom coração, não foi talvez por falta de cuidado maior meu. Mas eu lembrei dele, sei que ele foi seu colega na Graziotin, e entrei em contato com ele hoje por WhatsApp ao meio-dia, e ele prontamente respondeu, ele mandou um abraço, disse que é um prestígio participar desse momento, ficou super feliz. E se fosse ao vivo e ele pudesse, ele estaria vendo, né, caso a gente tivesse a transmissão, mas a gente não está fazendo. E ele fez uma pergunta que eu achei super bacana, porque eu convidei, e eu também me preparei, e não pensei em nada sobre o aluno. O senhor comentou coisas, mas eu não fiz nenhuma pergunta, e ele fez uma pergunta falando do aluno, né? E eu achei bacana, né? Que sugestão o senhor daria para quem trabalha na área ou a quem está planejando a cursar o curso de Ciências Contábeis? Agradecer ao Joel pela alegria de te reencontrar e obrigado por ter mandado a pergunta. O Joel é uma pessoa muito querida, né? O Joel conheci na Graziotin, né? Eu morava lá em Vila Lângaro, né? Isso aí. E vinha de manhã e voltava de tarde, né? E não faltou nenhuma aula e nem um dia de trabalho, né? Durante todos os anos que trabalhou comigo. Grande pessoa. Grande pessoa, fundamental. Me liga anualmente no dia do professor, né? Então, uma pessoa fantástica. E quase no final da formatura, eu fiquei sabendo que o Joel era parente da minha esposa. Ah, é? É Curtis Teixeira, né? Uhum. A minha esposa também é Curtis, né? Dele. Que alegria! Então também foi mais uma aproximação, né? E estou devendo ele uma visita para ele lá. Perfeito. Mas a aproximação do aluno, né? Sim. A pergunta é, que sugestão o senhor daria para quem trabalha na área ou para quem está planejando cursar Ciências Contábeis? Bom, para quem está cursando, pretende cursar, né? Eu acho que é fundamental justamente essa literatura paralela, mas obrigatória, né? Que deveria ser, né? Eu tive a felicidade nesses 25 anos de docência de ter, olha, dá para as palmas, no máximo palma das mãos, que eu tive excelentes alunos, né? Sim. Tem aquele aluno que vai lá, que bate o ponto e diz, professor, deu um problema, tive que sair. O outro, isso aqui cai no exame, isso aqui cai na prova. Sim. Né? Isso tem tudo que é possível. Mas eu tive alguns alunos excepcionais. E eu estou na frente de um deles. Muito obrigado, professor. Que é o Marcelo, né? Eu tive o Marcelo, não enche as duas mãos, né? Sim. Foi você, foi o professor Marcos Nichols, eu tive o Ricardo Costerzepa, eu tive o professor Rafael Pavan, que são diferenciados, né? E por isso que estão bem na vida, crescimento na vida. Ou seja, o professor Marcelo chegava na aula, ele já sabia o conteúdo, porque eu tinha distribuído na primeira aula os conteúdos, né? Sim. Então o professor vai falar hoje de imposto tal, né? Ou do balanço, ou da análise de balanço. Ele chegava lá e ele já sabia, e daí ele questionava o professor. Sim. Então isso é difícil hoje, né? A pessoa não se preocupa em saber antes, né? Tirar a sua dúvida. E não entendia, professor, aqui na página tal, dizia, entendeu? E o Marcelo e essas pessoas que eu mencionei eram diferenciados e continuam sendo diferenciados. Sim. Isso é muito importante. Então esse é o caminho, né? Tu tem que ser, não digo curioso, mas tem que ser interessado naquilo, buscar aquele teu objetivo na vida, né? De esclarecer. Eu queria aproveitar a sua fala, professor Marcos Nicorne, né, ou simplesmente Marcos, porque a gente é colega, o professor Rafael Pavan e o professor Ricardo Costerzepa. Quando eu pensei nos colegas da universidade, eu lembrei primeiro do Rodrigo Angonese, que é o nosso coordenador, e daí, citando ele, representaria todos os demais colegas. Mas tinha convicção que talvez outros colegas quisessem me mandar um abraço. Então eu fico muito feliz de o senhor citá-los, né? São pessoas assim que são expoentes dentro da formação de futuros contadores. São hoje e são há muito tempo, né? Eu fico muito feliz de ter me juntado a essa equipe.
E queria falar dessa sua fala e também responder por o Joel. Antes de nós iniciarmos, a gente fez uma conversa, né? E eu retomei, eu não sou oriundo da contabilidade. Eu sou técnico em agropecuária. Paulo Salvador, que é um contador aqui de Passo Fundo, empreendedor contábil, empresário, me oportunizou, depois que eu vendi uma empresa que eu tinha de produtos veterinários, um estágio, porque o débito e o crédito para mim ele existia lá na faculdade. Eu nunca tinha sentado numa frente de um software com os documentos contábeis, com o teclado, com a calculadora e vamos fazer o lançamento e fechar a balancete. Eu nunca tinha feito. Então, realmente, professor, eu tentava ir um pouquinho mais preparado porque era um sofrimento algumas matérias. As tributárias, então, as fiscais, nossa, eu sofri para passar. Porque para mim aquilo era muito difícil. O senhor, se eu não me engano, ministrou para mim, para minha turma, né, fiscal 1 ou fiscal 2. Mas o senhor não tem noção que eu reli aquilo. Para mim aquilo era tudo em inglês, eu não tinha noção. Então o que acontece? Acho que esse é uma dica, né? O Joel chama um ponto bem importante, né? É uma área que exige preparo. Eu acho que esse é o grande ponto. Indo adiante. Desculpe aqui, mas eu já vou me achar. A outra pergunta que ele faz é pelo que tem acompanhado em relação às faculdades de contabilidade. As mesmas estão conseguindo acompanhar todas as mudanças que estão ocorrendo no mercado e formar novos contadores? Não. O que vem acontecendo? Vem acontecendo que muita coisa muita teoria por internet, à distância. Sim. E a contabilidade tem que ser presencial. Sim. Ela tem que ter muita atividade, ela tem que ter prática, né? Ela deveria, eu acho que as nossas faculdades, universidades, elas deveriam ter uma extensão maior. Perfeito. Aproximação maior com as empresas, com os negócios, né? E com o mercado em si, né? Por exemplo, o agronegócio grande, como é que faz? Hoje o nosso agricultor ele não tem um livro caixa ainda, né? Sim. Que é obrigatório. Coisas simples, né? De entrada, de saída, né? Até para ter controle financeiro. Endividamento, enfim. Com certeza. Então, essa atividade, eu acho que tem que haver uma aproximação muito grande na área de extensão da necessidade da empresa. Porque eu uma vez contratei 4 colegas contadores formados. Professor, precisamos aprender e tal, e a prática é diferente. Não é diferente, é que tu tem que praticar, né? Sim. Contratei os 4, então um cuidava uma empresa ligada, a outra cuidava da parte trabalhista, a outra do fiscal, né? Mas olha, 6 meses saía das 4. Quer dizer, não é o que elas imaginavam que fosse, né? Sim. Então isso é muito importante. E às vezes a pessoa faz o curso noturno porque não tem outra necessidade, não sabe o que fazer. Sim. Fazer isso que é mais fácil, né? Sim. Eu tive, passei o tempo ainda? Não, temos. Temos tempo. Tá. É uma passagem, eu fui professor também da economia, né? Tinha uma cadeira de contabilidade 1. Estudava contabilidade 1 e 2 num semestre só, né? Então imagina, a pessoa que entrou tirar economia nunca imaginou o que era débito, o que era crédito. Eu lembro lá que na 3ª, 4ª aula eu estava tentando explicar o que era um débito e o que era um crédito e a influência no balanço, no patrimônio e como é que coloca na cabeça desse pessoal que o débito, as contas devedoras são coisas boas da empresa que ela tem para receber, né? Ativos são, né? E o crédito, aí até que um dia eu consegui, né? É que a contabilidade é o seguinte, então, o ativo e o passivo. O passivo são as obrigações e os direitos. Pessoal, mas por que diz tu tem saldo credor no banco? Esse é o grande mal, né? Sim. A pessoa chegava lá, tu vai no banco e tira um extrato na máquina, saldo credor de tanto, né? Tem lá R$1.000 de saldo credor. O que quer dizer saldo credor? Saldo credor é o crédito que tem a contabilidade do banco para você, ou seja, o banco que está te devendo. Se tu vai lá, preenche o cheque, o saco, os 1.000, então é obrigação do banco. Daí me levanta uma aluna, incipiente, novata, né? Caloura. Professor, acho que está tudo errado. O que nós estamos fazendo aqui?
estudar débito e crédito. E aí ela fez um discurso, né? E a turma graúda calmou, ficou quieta, né? E eu também tive a paciência, porque eu também já estava, né? Ficou um pouco nervoso. E eu fico um pouco nervoso, mas eu vou deixar ela falar um pouco, não vou interromper. E ela falou uns 10, 15 minutos na sala de aula. Posicionou-se. Você posicionou-se. Ali a pouco os próprios colegas, professor, não liga para ela, isso aí questiona todo mundo, que está todo mundo errado, só ela que está certo. Eu tinha paciência, depois eu comecei a explicar para ela. Disse, olha, você está fazendo um curso de economia. Sim. Eu não sei se é o curso que você queria, que imaginava, mas para você entender de economia, você tem que entender das empresas, Sim. tem que entender de balanço, tem que entender de patrimônio. Então, esse débito e o crédito justamente vai te ajudar você a esclarecer a tua análise de economia. Perfeito. Aí os caras me aplaudiram, depois no final, Sim. Ela pegou, saiu da sala de aula, foi embora. Não ficou à vontade. Que é natural, o ambiente acadêmico também promove isso, né, professor? Isso, então você assim, você tem que saber o que você quer. Perfeito. E fazer bem feito. Perfeito. Última pergunta, na verdade não é uma pergunta, uma gentileza, né? Tem alguma coisa que o senhor gostaria de falar que a gente não questionou e com meus convidados, né? Porque eu convidei algumas pessoas para me ajudar nesse momento bacana que eu estou vivendo. E tem alguma coisa que o senhor gostaria de falar que a gente não perguntou, que não veio pergunta e o senhor acha importante? Hoje tem uma escassez muito grande na atividade de contabilidade, as empresas estão ávidas atrás de pessoas, né? Então procure se especializar, né? Saiu da faculdade, continua fazendo cursos, faça pós-graduação, faça mestrado, seja lá o que for. Perfeito. Um aperfeiçoamento. Surgiram outras faculdades que te ajudam muito na tua profissão, por exemplo, direito, né? Sim. Um profissional do direito que tenha o conhecimento de contabilidade, ele sabe o que vai influenciar Ele cria uma sinergia, né? A sinergia entre as duas, né? Então são coisas que tem que haver essa ligação dos profissionais. Que bom. Eu queria adicionar, né? A entrevista é sua, mas eu queria contribuir. Também vejo como muito importante o conhecimento da administração de empresas. A parte estratégica, né? A parte de relação com pessoas. Hoje a gente não só atua fazendo contabilidade, mas atua também se relacionando, né? Então, o curso de administração de empresas é um curso muito importante nesse aspecto e vem a complementar. Mas a Contábeis, ela é um braço da administração. Da administração, perfeito. Mas hoje, os currículos estão cada vez menores, né, professor? Eu fiz contábeis 5 anos, né? Fui aluno de administração mercadológica em 2 disciplinas, né? Do professor Werner Anthony. Imagine, tive então 1 ano de administração mercadológica. Hoje o aluno que é formado na ciência contábil, na grande maioria dos cursos, ele não tem acesso a esse tipo de conhecimento, né? Eu tive administração, curso de disciplina de administração estratégica de pessoas, né? Que é uma coisa que hoje o aluno não tem esse acesso, né? E eu vejo que o aluno ele precisa, após a graduação, ele complementar esse conhecimento. Com certeza. Porque hoje em dia lá o Rodrigo Moreles na equipe, né? Ele tem que ter a habilidade de saber a técnica, mas também de se relacionar. Com certeza. Professor, eu não cronometrei o tempo, não sei quanto tempo a gente ficou aqui conversando. Eu também não. Vinícius, quanto tempo? Deu 55 minutos. Então 1 hora, parece que faz 10 minutos. Queria, em nome da empresa aqui, a nossa empresa é uma empresa de pequeno porte, né, mas agradecer esse momento. Eu tenho chamado até de um documento que a gente está fazendo. A gente tem feito alguns bate-papos, né, mas é a primeira vez que a gente entrevista, conversa com uma personalidade da nossa área. Personalidade. Mas eu fui procurar isso, professor, fui no dicionário. E por que é personalidade? Personalidade é aquela pessoa que naquele ambiente social ela fez a diferença. O senhor sabe que eu fui na formatura da minha afilhada do Colégio Militar aqui de Passo Fundo, e é uma lástima eu não citar o nome do comandante ou do... Eu não fui no exército, então não sei usar a terminologia. Até peço desculpas, porque provavelmente a pessoa, se um dia assistir, não quero que fique milindrada. É que eu não sei usar a terminologia e não lembro do nome. Mas o comandante, então, do evento e da época do Colégio Militar aqui de Passo Fundo, Colégio Tiradentes, ele fez uma frase antes de encerrar a cerimônia de colação de grau. E ele foi muito enfático, ele disse assim:
o Colégio Tiradentes aqui em Passo Fundo e região está intervindo objetivamente na sociedade, entregando mais uma turma de jovens que foram receber educação. Não só a educação formal, mas a educação física, que é fazer esportes, a educação cívica. E ele fez um arrazoado, por óbvio, muito melhor que o meu agora. E aquilo me marcou. Eu fui lembrado como senhor em algumas formaturas. E a gente, enquanto professor, a gente impacta a sociedade. Então, quando a gente foi pensar esse momento, eu pensei no termo personalidade, porque o senhor teve uma oportunidade de 25 anos de impactar a região, né? Formar pessoas na economia, na administração. Então, eu acredito que o senhor faz jus sim a esse termo. Então, muito obrigado por essa oportunidade e quem sabe a partir dessa sua entrevista, quem sabe a Videiro faça outras entrevistas com outras personalidades. Seja a primeira de muitas outras. Eu tenho tido a oportunidade, o senhor citou que o senhor entende o Gilson, né, Brasiltin, como uma pessoa muito inteligente. O senhor citou o Pedro Brair como uma pessoa muito inteligente. Eu tive a oportunidade de falar em alguns momentos dos 2 anos que trabalhei com o Pedro, as reuniões que participei, né? Eu também gostaria de, no futuro, se houver essa disponibilidade, de eu entrevistar também alguns empreendedores. E eu aqui na Videiro, a gente completou 10 anos agora em agosto, né? A gente tem tido a oportunidade, né? Tem um empresário aqui de Lagoa Vermelha, chama Miguel Pereira Ramos. Ele tem algumas empresas, né? E da área do agronegócio. E eu tenho um desejo de entrevistá-lo, porque ele iniciou a história dele na década de 70. Então, como era comerciar, né? O Gilson Brasiltin fala ali na obra, né? Como que era, parece que a Brasiltin começou vendendo feijão, comprava feijão de alpestre, trazia para Passo Fundo, embalava e ia para o Rio de Janeiro. Então, como é que era o agronegócio na década de 70? Então, me parece que talvez a gente tenha uma oportunidade, né? Tem outros empresários aqui que a gente tem tido o prazer de conhecer, né? Privar, né? Como que ele pensa, como é que ele administra, como é que ele administra as dificuldades. Então, muito obrigado. Quero agradecer o Marcelo, né, por essa oportunidade e esse desafio, né? Sim. E gostaria muito que você iniciasse, continuasse com as demais palestras. Eu acho que é uma iniciativa, um empreendedorismo fantástico esse teu, né, de trazer Sim. pessoas, trazer as experiências novas, né, que sirva de modelo para a nossa geração futura, né? Muito obrigado mesmo. É uma alegria, hein? Obrigado. Tudo de bom.